Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e essa é a nossa 7ª aula do mini curso de detecção de fraude na bolsa. Como eu disse para vocês, nessa aula de hoje eu vou sair um pouquinho do tema de detecção de fraude, eu vou falar sobre inteligência artificial, mas eu vou tentar deixar o assunto interessante para vocês, falando sobre aplicações de inteligência artificial no mercado financeiro. Mas antes de entrar dentro dessas aplicações, eu acho que é importante falar para vocês o que é inteligência artificial, onde que ela está presente na nossa vida, fora do mercado financeiro, né? E como que ela funciona. Bom, é importante saber, sobre inteligência artificial, é importante saber que antigamente a gente dava comandos para o computador para ele realizar tarefas. Então, a cada tarefa que a gente quisesse que o computador executasse, a gente tinha que dar uma série de comandos. E a cada tarefa a gente tinha que dar uma nova série de comandos. Com a inteligência artificial, a gente não vai dar comando para o computador realizar uma tarefa. A gente vai ensinar o computador a aprender a realizar essa tarefa. Então, no momento que a gente ensina o computador a aprender a realizar essa tarefa, ele vai aprender a realizar a tarefa A, a tarefa B, a tarefa C, usando o mesmo algoritmo de inteligência artificial. Como que ele faz isso? Eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Antes de falar como que ele funciona, eu vou falar aplicações para vocês depois entenderem com exemplos como que ele funciona, né? Então, uma aplicação que eu acho muito legal é propaganda. Mas por que propaganda? Porque uns anos atrás, nos Estados Unidos, teve um e-commerce que descobriu que uma menina estava grávida antes dela descobrir que ela estava grávida. Como que foi isso? Ela estava procurando coisas para comprar nesse e-commerce e alguns dias depois chegou um panfleto desse e-commerce na casa dela com produtos para quem estava grávida, falando assim, parabéns pelo seu bebê, não sei o que, olha só esses produtos com 10% de desconto. Mas ela não sabia que estava grávida, e nem os pais dela. E aí quando eles viram isso, ela fez um teste de gravidez e descobriu que estava grávida. Esse caso ficou muito conhecido, eu acho que ela até processou o e-commerce, né, por tipo invasão de privacidade. E ela ganhou o processo porque o e-commerce descobriu que ela estava grávida antes dela, né? É bizarro, mas aconteceu. Outro exemplo relacionado a isso: recomendação de filme na Netflix, recomendação de música no Spotify, previsão de tempo, né? Quando a gente faz previsão do tempo, a gente usa modelos de inteligência artificial. Chatbot, quando a gente vai conversar com um bot, a gente está conversando com uma inteligência artificial. Google Tradutor, né? Quando a gente traduz alguma coisa do inglês para o português, português para o inglês, o Google Tradutor usa a inteligência artificial para fazer essa tradução. Carro autônomo só é possível com inteligência artificial, gente. O carro só consegue dirigir sozinho com várias inteligências rodando ao mesmo tempo em paralelo para conseguir fazer com que o carro dirija, porque isso é uma coisa muito difícil, né, naturalmente. E um último exemplo é robôs que ganham de mestres de xadrez, né? Você tem robôs que conseguem ganhar de campeões mundiais de xadrez com inteligência artificial. E como que isso funciona, né? Como que uma inteligência artificial aprende? Porque isso é tudo muito doido, né? Mas existe uma lógica por trás disso. Eu não vou entrar dentro de como isso funciona lá dentro, né? Como que uma inteligência artificial aprende, né? Isso não é interessante para vocês, mas eu vou falar num nível bem alto, dando exemplos. Você tem dois jeitos que a inteligência artificial, dois jeitos principais, que é o aprendizado supervisionado, quando você dá para a inteligência artificial exemplos com os quais ela aprende. Então pensa no mais simples que existe, imagem de gato e cachorro. Você dá para ela uma imagem de gato e fala que é um gato. Você dá para ela imagem de cachorro e fala que é um cachorro. Só que você dá para ela 1 milhão de imagens de gato e 1 milhão de imagens de cachorro. A partir do momento que você dá uma nova imagem que ela ainda não viu, ela consegue dizer se é um gato ou se é um cachorro. Isso não é tão simples assim, vou dar uma imagem de gato, uma imagem de cachorro, mas acontece assim. E, só funciona com gato e cachorro? Não, funciona com qualquer coisa. Existe uma competição de detecção de imagem e você tem milhões de imagens com mais de 1000 possibilidades diferentes e as inteligências artificiais conseguem acertar mais de 95% das imagens, né? Com mais de 1000 possibilidades. Então esse negócio funciona muito bem. Por exemplo, spam. Quando a gente tem dois e-mails, um é spam, o outro não é spam, a gente vai alimentar uma rede de inteligência artificial com esses exemplos de spam e não spam, e a partir de um momento que você manda um e-mail, antes desse e-mail chegar para a pessoa, ele passa nessa inteligência artificial e ela vai dizer se esse e-mail que você está mandando é spam ou não é spam. Então é assim que funciona. Agora, o aprendizado não supervisionado.
Vamos pensar no caso da Netflix. No aprendizado não supervisionado, você não vai dar um rótulo para a inteligência artificial aprender e depois prever esse rótulo. Você vai dar para ela vários exemplos de várias coisas e ela vai dar um jeito de dividir essas coisas em grupos. Pensa na Netflix. Você tem várias pessoas que assistem vários filmes e você vai dar o histórico de filmes para a inteligência artificial de todos os filmes que todas as pessoas veem. E aí essa inteligência ela vai começar a dividir essas pessoas em grupos. Pensa lá, o grupo A ele gosta de filme terror, o grupo B ele gosta de filme de ação, o grupo C ele gosta de filme de comédia. E a partir do momento que você tem esses grupos divididos, você consegue fazer ações de marketing ou recomendação de filmes específica para esse grupo de pessoas, né? Então é assim que a Netflix, que o Spotify, eles recomendam um filme para vocês. Eles te dividem em grupos e a partir desse grupo que você foi inserido, ele te envia os filmes ou as músicas que provavelmente você vai gostar. E a gente já sabe que isso funciona muito bem, né? Porque esses algoritmos normalmente recomendam coisas que a gente quer ver, que a gente quer escutar. Mas agora vamos entrar lá para a parte que interessa para vocês. Vamos falar sobre inteligência artificial no mercado financeiro. Eu acho que todo mundo, quando escuta de inteligência artificial no mercado financeiro, a primeira coisa que vem na cabeça são os bots. O que são os bots? São robozinhos que fazem negociações na bolsa. E a maioria, muitos desses bots, eles funcionam com estratégias simples que não usam inteligência artificial, mas alguns deles usam sim estratégias mais complexas de inteligência artificial. E qual que é a diferença de uma estratégia com inteligência artificial para uma estratégia sem inteligência artificial? Uma estratégia sem inteligência artificial, você tem que dar uma base de comandos para o algoritmo decidir se ele vai comprar ou vender uma ação. Com inteligência artificial, você vai dar um histórico de dados para ele e ele sozinho vai decidir se ele vai comprar ou vai vender. Então você não tem acesso assim, claro, você pode controlar, né? Mas normalmente o que ele faz é ele vai decidir se vai comprar ou se vai vender baseado no histórico. E por que isso funciona tão bem? Pensa você, quanto tempo de dado para trás você consegue analisar? 2 anos? Pô, muito bom, você é um cara que tem uma capacidade analítica muito boa. Agora você consegue fazer esses 2 anos para quantas ações? Para quantas empresas? 5? Pô, tá muito bom, você tem 2 anos de 5 empresas. Mas a inteligência artificial ela consegue fazer isso com 10 anos, com 500 empresas. Entendeu? Então, quanto mais dado você dá para ela, quanto mais exemplo você dá para ela aprender, melhor ela fica. E com o mundo atual, que a gente tem muito dado, muito exemplo, muita ação, muito dia para trás, as inteligências artificiais elas começam a ficar muito boas em prever o que vai acontecer. Porque em algum momento o padrão que está acontecendo hoje já aconteceu e ela vai identificar que esse padrão de hoje é parecido com esse padrão que aconteceu 3 anos atrás numa outra empresa e ela vai replicar e aí daí ela viu o que aconteceu depois desse padrão e daí ela vai replicar uma estratégia vencedora para esse tipo de coisa. Não necessariamente ela vai acertar, né? Tipo, se ela fosse 90% de precisão, tinha muita gente que todo mundo usaria isso, né? Porque você ganharia com certeza. Então não é 100% de precisão, mas é assim que funciona. A inteligência artificial ela usa os rótulos, os dados do passado para conseguir prever o futuro e daí prever se vai subir, se vai cair, se é para comprar, se é para vender, se é para manter posição ou também para otimizar um portfólio, né? Tem várias aplicações. E uma segunda aplicação de inteligência artificial voltada para o mercado financeiro que não necessariamente é tão óbvia é usando aprendizado não supervisionado. Você lembra que eu falei para vocês que a Netflix e o Spotify eles dividem as pessoas em grupos e a partir desses grupos eles fazem recomendação? As corretoras elas também podem fazer isso, os bancos eles também podem fazer isso. Vou dar para vocês um exemplo da XP, porque eu sei que eles fazem isso. Eles dividem as pessoas, os clientes dele, em grupos e a partir desses grupos eles recomendam produtos ou eles recomendam produtos para essas pessoas de uma forma mais personalizada. Então isso faz com que o cliente receba ofertas mais ligadas ao perfil dele, que ele tem mais chance de gostar e com isso aumenta a satisfação do cliente, né? Então, assim, eles fazem várias outras coisas, eu não vou entrar mais a fundo. Mas assim, eles conseguem fazer com que o cliente fique mais satisfeito de usar a plataforma deles e com isso o cliente fica lá, ele chama outras pessoas para entrar nessa plataforma e é difícil dele sair de lá porque ele está muito satisfeito, né? Então é uma segunda aplicação de inteligência artificial no mercado financeiro que não é tão óbvia quanto os bots. E agora, para finalizar esse vídeo de hoje,
eu vou dizer como que eu usei inteligência artificial para detectar fraude na bolsa e até para possíveis fraudes na bolsa e até para prever notícias. Para detectar possíveis fraudes na bolsa, não sei se vocês lembram, mas eu falei que eu usava variáveis de mercado e eu decidi a partir dessas variáveis de mercado. Por que não usar uma inteligência artificial para treinar uma inteligência artificial para identificar isso que eu identifiquei? Então, o que eu fiz? Eu joguei todas essas variáveis lá para a inteligência artificial, incluí outras variáveis auxiliares para ela entender como que estava o mercado nesse dia, né? Então, você lembra que eu falei para vocês que é uma negociação anormal num dia normal? Então, eu passava para ela as variáveis que podiam mostrar negociações anormais e passava para ela as variáveis que mostravam se o mercado estava normal ou anormal nesse dia. E a partir desses dados, ela começa a detectar, isso aqui é uma possível fraude, isso aqui não é uma possível fraude. E daí eu fazia uma abordagem que chama Human in the Loop, que é humano na equação. Eu pegava a saída dessa inteligência artificial, né, desse algoritmo, o que ele me falava, e a partir dessa saída eu analisava manualmente se eu concordava ou não com ela. Então, normalmente eu tenho lá 30 mil dias para analisar na mão. O que eu faço? Eu jogo esses 30 mil dias para a inteligência artificial, ela vai me dar 400 dias e a partir desses 400 dias eu vou analisar. E aí normalmente ela acerta, sei lá, 70% das vezes. Então diminui muito o trabalho que eu tenho que fazer. E é assim que, por exemplo, a agência reguladora americana faz. Eles têm um artigo de 2002 mostrando que eles já usavam em 2002 inteligência artificial nesse mesmo jeito. A inteligência artificial dava uma possível detecção de fraude e aí os agentes reguladores de mercado pegavam essa possível detecção, analisavam, né, se eles concordavam ou não e a partir daí seguia para frente uma investigação ou não. E esse aí é para detectar possíveis fraudes e para prever notícias. A única diferença é que para detectar a fraude eu já sei que a notícia aconteceu, então fica muito mais fácil. Para prever notícia, eu pego no momento que o cara fez a negociação, eu jogo essa negociação para o meu programa e ele vai dizer vai ser uma notícia nos próximos dias ou não. Só que nesse problema, assim, você já deve imaginar que é muito mais difícil. Imagina, você faz uma negociação lá e já tem um programa dizendo se você teve informação privilegiada para fazer essa negociação ou não. Só que dessa vez não tem um humano na equação. O algoritmo dá a previsão e é o que ele falou. E como eu mostrei para vocês, ele tem mais ou menos 40 e poucos % de precisão. Então assim, não é perfeito, mas é muito bom. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, galera, sobre inteligência artificial. Eu espero que tenha sido interessante esse papo, essa coisa que eu falei para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o quão relevante é a inteligência artificial, o quanto que ela está presente nas nossas vidas, né, nos dias de hoje. E na próxima aula, que vai ser a última aula desse mini curso, eu vou falar para vocês sobre o problema de prever notícias, como que a gente pode usar um algoritmo que prevê notícias ao nosso favor. Como que a gente pode usar essa informação para criar o nosso portfólio de maneira que ele ganhe ou não do Ibovespa, né? Eu vou mostrar para vocês os resultados da minha pesquisa de se é possível ou não, se é possível prever o lado da notícia, né? Se esse algoritmo ele está ganhando ou se ele está perdendo do Ibovespa. Então eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau.